Ai, vamos lá. Esse vídeo vai sair, entendeu? Agora vai. Louca. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Camila, eu tenho 24 anos, eu sou au pair nos Estados Unidos, já tô no meu segundo ano de au pair. E eu criei esse canal para poder registrar a minha jornada, fazer como um diário sobre o meu processo de emagrecimento. No momento, meu foco é emagrecer o que eu engordei no meu intercâmbio. Esse vídeo eu quero falar pra vocês qual foi a técnica que eu encontrei pra conseguir emagrecer dentro do au pair. Porque imagino que não seja segredo pra muitas meninas e meninos que dentro do au pair é muito comum a gente engordar, é muito comum a gente engordar sem saber como fez isso, e é muito comum a gente tentar emagrecer e não ter resultado nenhum. Tem caso que inclusive eu conheço de au pair que tentou emagrecer dentro do au pair depois de ter engordado, não teve quase nenhum resultado, com muito esforço, chegou no Brasil, cagou pra alimentação, tava nem aí pro exercício físico e emagreceu tudo que engordou, magicamente e muito rápido. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouco do processo de como eu engordei e o processo de como eu estou emagrecendo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se você quiser me apoiar, se você é firmeza, se você respira, dá um joia. E se inscreve no meu canal, por favor, porque isso vai me ajudar a ficar rica. Eu acho. Mentira. Bom, vamos começar com quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, como era a minha rotina, minha alimentação, o que aconteceu com o meu corpinho. Caso vocês queiram saber a história do meu corpo, não só no intercâmbio, mas eu já passei por alguns processos de emagrecimento, já passei por alguns processos de engordar muito e já passei por alguns processos de manter também. Eu vou linkar em algum lugar o link do vídeo. É isso. Bom, quando eu cheguei, eu vim pra Denver, pra minha primeira família. Pretendo fazer um vídeo falando só da minha experiência maravilhosa com essa maravilhosa família, mas não vai ser agora. Eu não alterei muito a minha alimentação no começo, eu não estava muito preocupada em emagrecer ou engordar, eu tava só vivendo. Eu comia todo final de semana fora. Parte do meu trabalho era cozinhar para as crianças. Eu passava muito tempo do meu dia cozinhando e pensando em como alimentar esses seres humanos. Então a última coisa que eu queria fazer no final de semana era olhar para a cara da cozinha. Também comia sobremesa. Comia sobremesa quando eu comia fora e também durante a semana de vez em quando eu dava uma beliscada em alguma coisa que era doce. Eu realmente não estava ligando para nada. Como eu não conhecia quase ninguém, eu cheguei na época do Natal e eu fiz questão de não perguntar no grupão quem queria ser minha amiga. Eu fiquei muito tempo sem conhecer ninguém e passei a ir pra academia demais. Eu ia pra academia de manhã, eu fazia as aulas de todos os bodies que existem naquela academia. Era body pump, body attack, body combat, body jam. E à noite eu fazia equipamento. E em uns 3 meses eu emagreci 3 quilos. Não foi muito, mas eu senti uma diferença brutal no meu corpo. Eu me sentia mais forte, eu me sentia muito musculosa. Eu via no espelho uma diferença muito grande, então eu acredito que eu tenha trocado muita gordura por massa magra nessa época. Quando minha lua de mel acabou, tudo deixou de ser maravilhoso, eu comecei a sentir muito estresse. Tinha muita cobrança e muita cobrança em relação à alimentação das crianças. Era regra da casa não forçar ninguém a comer nada, mas era culpa minha quando as crianças não comiam. Eu tava fazendo alimentação para 6 pessoas e só o pai comia. E eu. E era aí que tava o negócio, sobrava tudo pra mim. Então eu passei a comer um tanto quanto muito. Eu não comia 6 refeições em uma refeição só, mas, por exemplo, eu tive semana que todo almoço eu comia lasanha. Então minha alimentação começou a ficar muito ruim e isso começou a pesar muito no meu psicológico. Eu também passei por aquela coisa de eu não tinha direito de comer a mesma comida que a família tinha. Tinha comida que eles compravam só pra eles, eu não tinha direito de pegar. Então a forma que eu passei a lidar com a comida dentro daquela casa foi muito difícil. Eu parei de ir pra academia à noite e depois de um certo tempo eu comecei a
ir cada vez menos pra academia de manhã. Não foi instantâneo, igual a noite foi, mas aconteceu. Em mais ou menos uns 4 meses, 3, eu engordei 10 quilos. Fechei meu ano com a primeira família e eu vim pra minha extensão com a minha nova família. E eles sabiam tudo o que tinha acontecido. A minha relação com todo mundo, a minha relação com a comida, a forma que eles me tratavam, a forma que eles tratavam a comida, eles sabiam tudo o que aconteceu. Para eles não me excluírem, não me deixarem de fora, tudo que eles compravam pra eles, eles compravam pra mim. E uma coisa que eles compravam pra eles era um pote de sorvete por semana. Cada pessoa da família tinha um pote de sorvete. Então eu tinha um pote de sorvete também. Foi mais ou menos em janeiro, quando tudo aconteceu ao mesmo tempo. Sorvete. Eu passei do estresse da primeira família para o estresse de eu quero ficar pós-intercâmbio, o que que eu faço, como é que eu junto tanto dinheiro, eu vou conseguir o visto? Todo esse estresse, todo esse processo de quero ficar pós-intercâmbio começou em janeiro também. E eu decidi que eu queria emagrecer, tudo ao mesmo tempo. Como nessa família a alimentação não é um problema, eu tinha tempo pra cozinhar pra mim, passei a fazer a minha comida para mim, não para os outros. Passei a fazer a típica comida brasileira, arroz, feijão, bife grelhado, salada, verdura, legume, aquela típica comida brasileira mesmo. Eu tentei focar em alimentos que me trouxessem fibras e nutrientes bons. Eu troquei arroz normal por arroz integral, ou às vezes eu comia quinoa. Eu passei a ter uma alimentação saudável, só que eu tava comendo muito sorvete. E eu engordei. Eu decidi praticar um esporte. Eu tava em busca de algo que não fosse academia, que não fosse com o objetivo de perder peso, de construir um corpo, de chegar num objetivo. Eu não queria isso. Eu queria fazer um esporte, eu queria fazer algo por prazer. Eu resolvi fazer luta, porque também luta é algo que você pratica em grupo, em conjunto, com mais de uma pessoa pelo menos, além de você. Mas também é algo que é individual, que as pessoas não dependem de mim, não dependem que eu seja boa para elas serem boas também, para elas terem algum resultado. Então eu achei que luta era a melhor ideia. Eu me inscrevi para uma escola de Muay Thai. Na época eu tava morando na Filadélfia e eu super recomendo, se você é au pair na Filadélfia, se você não é au pair, mas for morar na Filadélfia, não importa, se você tá na Filadélfia, essa escola de Muay Thai tá no meu coração. Foi um lugar que me incentivou muito. Eu nunca me senti tão bem-vinda nos Estados Unidos como eu me senti lá. Eles são muito abertos a ajudar todo mundo, eles estão sempre ajudando, eles estão sempre apoiando. Eles declaram que aquela escola de Muay Thai é para todos os tipos de corpos, todos os tipos de pessoas, todos os tipos de gêneros, sexualidade, tudo, tudo, tudo. Só não é bem-vindo quem não aceita todas essas coisas. Foi um lugar que eu gostei muito, muito mesmo. Eu realmente nunca me senti tão bem nos Estados Unidos. E a sensação que eu tinha fazendo Muay Thai era a mesma que eu tinha fazendo dança, que eu fiz dança durante muitos anos e sempre foi algo que eu gostei muito. O Muay Thai me completou de uma forma muito legal. Infelizmente eu não faço mais porque eu mudei de estado, mas eu não queria ter parado e pretendo voltar quando encontrar uma escola de Muay Thai, provavelmente quando eu voltar pro Brasil, que aqui não tem. Um mês depois que eu comecei o Muay Thai, eu engordei. Eu não sabia o que estava acontecendo, porque se eu estava fazendo um exercício que gasta tanta caloria, mesmo com sorvete, não era para eu estar engordando. Era para eu estar pelo menos mantendo. E eu engordei. E aí eu falei, não, chega, né? Agora eu vou cortar o sorvete, não é possível. Além de cortar o sorvete, eu concluí que eu ia parar de me planejar para ficar. Eu ia esquecer isso, porque eu achava que tava me atrapalhando, tava me deixando ansiosa, tava me deixando nervosa e não era algo que eu queria. Não parecia que valia a pena ficar nos Estados Unidos ou pós-au pair pelo processo que eu tava passando de estresse por causa disso. Eu abandonei isso.
Eu cortei o sorvete, só que o coronavírus apareceu. Eu fui do estresse da primeira família pro estresse de ficar depois do au pair aqui para o estresse do coronavírus. Eu moro com uma pessoa que trabalha em uma das empresas que desenvolve vacina. Então eu tô escutando... E é italiano. Então eu tô escutando notícia do coronavírus desde antes de declararem pandemia. Eu tô escutando que vai acontecer um monte de cagada desde, tipo, janeiro. Mas eu não tava ligando até então. Quando virou pandemia, tudo que eles estavam me falando desde janeiro realmente estava acontecendo, uma chavinha virou na minha cabeça e eu surtei. Eu fiquei extremamente nervosa, porque eu via as pessoas no Brasil fazendo piada, achando engraçado, achando que brasileiro não pega coronavírus. E eu tava vendo o Brasil uma semana atrás dos Estados Unidos do que tava pra acontecer. Pelos números, por tudo que aconteceu, e eu comecei a ficar muito nervosa, e eu comecei a falar com as pessoas pra elas se cuidarem. E em troca eu recebi pessoas me zoando, e em troca eu recebi pessoas falando que eu estava sendo manipulada pela mídia. Eu fiquei extremamente irritada, extremamente irritada. Eu tinha pessoa da minha família, na verdade, pessoas do grupo de risco da minha família falando: ah, nem é nada, nem é tão sério. Fiquei com medo de pegar coronavírus, nada, mas eu fiquei estressada pelos outros. Aí, ao mesmo tempo que o coronavírus aconteceu, algo que já me estressava antes, mas aí chegou num nível que extrapolou, óbvio que foi a política fora Bolsonaro. Eu fiquei extremamente estressada acompanhando as notícias de política, vendo a desgraça que aconteceu com muitos brasileiros por causa de má gestão, por causa de burrice e por causa de mau caratismo. Enfim, eu fiquei muito estressada. E aí ainda tem a história de que a gente entrou em quarentena, né? Não saía mais de casa, não tinha mais vida social nenhuma. Eu parei de fazer o Muay Thai presencial. Graças a Deus eles continuaram com uma aula no Zoom. Então eu continuei fazendo Muay Thai. Eu continuei me alimentando normal. Eu tinha cortado o sorvete, mas eu estava extremamente estressada. E eu passei a tomar cerveja todo final de semana. Eu não tomava muita cerveja. Eu tomava sábado e domingo, às vezes sexta, uma cerveja por dia. Eu não exagerava, não metia o loucão, tava tudo certo. A última vez que eu me pesei, eu tava com 96 quilos. E foi na semana que a gente entrou em quarentena mesmo. Depois disso eu não me pesei mais, porque eu passei a ter medo da balança. Eu fiquei bem desesperada quando eu vi esse peso. Eu já tava sentindo fisicamente muita dificuldade de fazer tudo. Na aula de Muay Thai eu via que eu tava tendo umas dificuldades que normalmente não era pra eu estar tendo. Eu tinha dificuldade pra andar, eu tava com muita preguiça. Durante uns 2, 3 meses, eu fiquei nessa rotina de Muay Thai, comer ok, com cerveja do final de semana, sem sorvete. E eu não sei porque eu não me pesei, mas eu sentia que eu tava engordando. Depois de um tempinho, quando a quarentena já tinha dado uma aliviada lá na Filadélfia, a minha host praticamente me obrigou a ir pra praia. E quando eu fui separar minhas roupas de calor pra ir pra praia, né, tipo um shorts e tal, eu comecei a notar que nenhum shorts estava me servindo. Eu fiquei muito abalada com isso. Minhas roupas não estavam mais me servindo. Eu tava sem roupa. E a partir disso, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu tô fazendo várias coisas que deveriam estar me dando algum resultado e eu tô estagnada se eu não estiver engordando. Eu vou na endocrinologista, eu tenho acompanhamento médico faz 10 anos. Eu tenho hipotireoidismo. A minha primeira hipótese era: eu não tô tomando a dosagem certa do remédio. Só que a minha vontade de ir no médico nos Estados Unidos, e eu acredito que a da grande maioria, é zero, né? Ninguém quer passar por isso com medo de não conseguir bancar. Quando eu tinha 18 anos, eu tive alteração no cortisol. O que é o cortisol? Lembrando que eu não sou médica. É um hormônio que eu não faço ideia pra que serve. Mas o que eu sei é, quando ele está alterado, elevado, o efeito colateral disso é o estresse
e engordar, ou muita dificuldade para emagrecer, mas engordar principalmente na região da barriga, que era uma coisa que eu tava sentindo. Não fiz exame nenhum, é lógico. Mas o que eu lembrava que eu tinha feito na época, o que eu lembrava que a médica tinha me falado, também não tenho certeza se é verdade, porque faz muito tempo, que é uma via de mão dupla. Ou você tá estressado porque o cortisol tá alto, ou o cortisol tá alto porque está estressado. Então a primeira coisa que você faz é tentar trabalhar o seu estresse para ver se o cortisol diminui. E foi isso que eu resolvi fazer. Eu excluí rede social, eu evitei contato com pessoas que eu sabia que não estavam seguindo a quarentena, ou que não estavam ligando, ou que ficam com essas ideias mirabolantes de que a gente está sendo controlado pela China, ou sei lá por quem. Eu entrei numa bolha para tentar me acalmar. Eu fiz meditação, fiz um exercício de respiração, fiz várias coisas para tentar me acalmar. O meu foco era não estar estressada. Eu tenho uma grande vantagem, que é eu me dou muito bem com minha família e eu tenho só uma criança que me obedece. Eu percebi um tempinho depois que tava dando resultado, que eu emagreci em algum lugar, eu tava me sentindo mais leve. Foi então que dia 17 de junho eu resolvi me pesar. E eu vi que eu tava 2 quilos mais magra. E eu fiquei muito feliz. Eu não sei se eu emagreci esses 2 quilos depois que eu me acalmei. Eu não sei se eu emagreci esses 2 quilos durante a quarentena e era só na minha cabeça que eu tava engordando. Mas eu emagreci 2 quilos. Eu falei com a minha hosta, ela é médica, a gente tem uma relação muito próxima. Eu contei pra ela sobre mais ou menos tudo isso. E ela falou, você quer emagrecer, eu te apoio, eu vou te incentivar, eu inclusive vou te cobrar se eu estiver comendo de alguma forma exagerada. Mas o que você precisa fazer é consumir menos calorias do que você ingere. Ela fez uma continha doida, que eu vou deixar a fórmula em algum lugar porque eu achei essa fórmula na internet. E ela concluiu que eu gastava na época 1.700 calorias por dia só pra viver. Então ela falou, você vai consumir 1.500 calorias por dia. Aí eu falei, não. Eu vou consumir 1.300 calorias por dia, porque 1.300 calorias por dia significa que são 2 quilos a menos no final do mês. E essa era a minha meta, eu ia perder 2 quilos por mês. Eu decidi que eu não ia fazer nenhuma dieta restritiva, eu não ia fazer low carb, no carb, Dukan, keto, qualquer coisa. Eu não ia fazer nenhuma dieta de verdade. Eu só ia diminuir minhas calorias, porque se eu já tava tendo problema pra lidar com compulsão ou pra lidar com os alimentos por causa de todo esse histórico, antes do au pair mesmo, mas principalmente durante o au pair, durante minha estadia na minha primeira família, eu não queria acrescentar algo que talvez me pudesse trazer outro tipo de compulsão ou fortalecer essa compulsão. Eu cortei a cerveja durante um mês. Eu deixei de consumir cerveja durante um mês, eu fiquei um bom tempo sem consumir sorvete, mas hoje em dia eu tomo sorvete de novo, eu só não tenho um pote por semana pra mim, eu inclusive não tenho pote nenhum de sorvete pra mim. Quando eu tomo sorvete eu vou na lojinha de sorvete e compro um copinho de sorvete. Mas basicamente foi isso, eu simplesmente diminuí a quantidade de caloria que eu consumia, eu diminuí literalmente a quantidade que eu comia pra diminuir as calorias. A alimentação, ela é mais baseada em verduras, legumes, proteína, mas eu não deixei de comer nada. Nesse processo eu comi macarrão, pizza, eu comprei um pote de catupiry, foi ótimo, açaí com leite condensado, eu tomei sorvete, eu tomei cerveja, eu consumi tudo que eu consumia normalmente, só que não foi tão constantemente. Como já não era tanto antes, na verdade, mas ainda assim não foi tão constantemente. E foi contando caloria. Eu usei um aplicativo muito bom, eu vou deixar um print do aplicativo pra vocês aqui. Uma alimentação de déficit calórico com o meu Muay Thai online e com a minha cabeça ok, eu passei a ter resultado. Nesse processo, eu mudei de estado, com a mesma família, eles mudaram e eu vim com eles. Eu deixei de fazer Muay Thai, infelizmente. Saudades Muay Thai, é sério, muitas saudades mesmo.
que como a minha aula, ela tava online e no finzinho voltou a ser presencial, mas com distanciamento social, ou seja, eu não lutava com ninguém, eu cheguei aqui, eu continuei fazendo os exercícios que eu me lembrava do Muay Thai. A aula durava de 45 minutos a 1 hora, e aqui eu passei a fazer 30 minutos do que eu lembrava da aula. E comi normal, da mesma forma que eu tava comendo quando eu comecei, com déficit calórico. E o quanto eu perdi em 2 meses foram 8 quilos. Minha meta era 2. A minha meta era 2 justamente por não enlouquecer, não querer ficar loucona das ideias, falando, meu Deus, eu vou cortar açúcar, eu vou cortar carboidrato, eu não posso comer esse pão, eu não posso comer farinha de trigo, não sei o que. Eu queria fazer isso de uma forma que não me enlouquecesse. A conclusão que eu tive foi... Me falavam que emagrecer era 70% alimentação e 30% exercício físico. Como eu já tenho um histórico de ter emagrecido logo depois que eu voltei do meu primeiro intercâmbio no Canadá, só com exercício físico, sem me preocupar com a alimentação, inclusive comendo brownie, cookie, rocambole doce, todo dia, de verdade, todo dia, eu emagreci 10 quilos. Como em Denver, no começo, só com academia e estando nem aí pra alimentação, eu também emagreci, a conclusão que eu tive é 50% é o seu psicológico, 30% é alimentação e 20% é exercício físico. O que me ajudou nesse processo foi eu ter me desestressado. Eu estar me alimentando saudável não mudou em nada. Eu estar fazendo exercício físico que gasta muita caloria não alterou em nada. Mas eu ter me desestressado fez essas coisas passarem a me trazer benefícios. Eu vou trazer mais vídeos falando sobre como eu tô fazendo pra emagrecer, porque não para por aí foi só como eu comecei, eu ainda não terminei de emagrecer. Vai sair vídeo meu da minha alimentação quando eu viajei e eu fui acampar sozinha. Vai vir muita coisa bacana, vou contar a minha história da minha família no meu primeiro ano. Posso contar também da minha família no segundo ano, mas o drama é muito maior no primeiro. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Bem-vindos ao meu canal e espero ver vocês no próximo vídeo.